Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e vamos agradecer por estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos juntos, porque todos nós estamos juntos com as mesmas dificuldades, com os problemas que assumimos. Às vezes achamos que são problemas que não vamos resolver, mas tudo tem seu tempo, tem sua hora e tem o porquê. E hoje o capítulo é o primeiro do nosso Evangelho, Não Vim Destruir a Lei, que na realidade começou na semana passada e hoje nós terminaremos esse capítulo. Na realidade, ele fala sobre ciência e religião e nova era, que é as instruções dos Espíritos. O que acontece com essas instruções dos Espíritos? Eles estão reforçando aquilo que Kardec iniciou. Então, eles estão reforçando sobre as 3 revelações. Então, nós vamos de novo ouvir um pouquinho sobre elas. Nós temos Moisés. O que foi Moisés? Moisés foi um médium e ele foi inspirado para receber os 10 mandamentos. Então eu estou me referindo ao Antigo Testamento, ao Velho Testamento, que nós temos que reforçar o quanto foi importante esses 10 mandamentos. Existe uma coisa que, pela época, nós temos que começar a repensar algumas coisas. Quando ele diz, não olheis a mulher do próximo. Então tem que inverter também, porque tanto vale para a mulher como para o homem. Lembrando que na época, era uma época diferente. Então nós temos que começar a entender um pouquinho melhor, assumir algumas coisas que devem ser mudadas na nossa cabeça. E aí vem a revelação Jesus. Eu acho que falar sobre Jesus é uma das coisas mais emocionantes que nós podemos ter. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos que valorizar, porque falar de Jesus é lembrar do exemplo que ele deu, através das suas atitudes, através da sua maneira de ser, e nós ainda estamos, depois de tantos e tantos tempo, dando valor para ele, porque isso é perene, é para sempre, nunca vai ser esquecido. Vamos pensar quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos começar a pensar na profundidade dessas 2 frases. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é digno de nós sentirmos esse amor desse Pai que nos criou. Sentir isso dentro da nossa consciência. Olha a nossa responsabilidade. Acreditar nesse Criador, que muitas vezes, por qualquer assunto, por qualquer problema que nos acontece, nós deixamos ele de lado, nós esquecemos desse Pai que nos ampara. E depois Jesus ainda fala: amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós vamos começar a pensar: o que é amar nós? Amar a si mesmo. O que ele quis dizer com isso? Só na nossa aparência física? Só isso? Ser jovem, ser velho, ser gordo, ser magro? Não. Quando ele está dizendo amar a si mesmo, ele está se referindo à nossa alma. Alma, nós estamos aqui, encarnados.
Então ele está dizendo que nós temos que nos amar, amar a nossa alma. E aí, como é que nós vamos amar a nossa alma? Assumindo que do mesmo jeito que nós acertamos, nós erramos. Assumindo que do mesmo jeito que aquele que está vivendo conosco precisa de perdão, como nós também precisamos ser perdoados. É reconhecer que ainda nós desejamos as coisas do próximo. E às vezes em pensamentos bobos, como por exemplo, poxa, fulano comprou o carro de novo, trocou o carro, fulano foi viajar, da onde ele consegue tanto dinheiro? Coisas que não nos interessam, interessa a ele, é problema dele. Coisas como inveja, ódio, mágoas. Esse amor que nós ainda vacilamos. É esse amor que a gente tem que ter, esse trabalho, que às vezes começa como trabalhinho de formiguinha. Mas é um trabalho que essa formiguinha vai crescendo e vai mostrando para o outro e aquilo se torna enorme. Porque quando nós começamos a mostrar que nós conseguimos corrigir determinados erros, nós estamos sendo nada mais, nada menos o que Jesus fez, exemplificando. Porque o outro vai enxergar. E nós estamos sendo exemplos. E quando nós somos exemplos, o que nós estamos fazendo? Ajudando Cristo. Porque Ele precisa também da nossa ajuda. Do mesmo jeito que nós precisamos da ajuda dEle, por que não vamos ajudá-lo? E ajudá-lo dessa forma. Hoje, eu tenho determinada situação como uma raiva muito grande. Para quê? Para quê? Para estragar a minha saúde? Eu preciso do meu corpo porque eu estou sobrevivendo aqui na Terra? Então vamos começar a pensar, para quê? Por quê? E aí sim, nós estaremos no nosso trabalho de ajuda ao Pai. Mesmo quando nós estamos em situações terríveis, nós conseguiremos ser ajudantes do Pai. Nas menores coisas, não há problema. Hoje eu consegui olhar para aquele irmão com amor, com caridade. Eu estou ajudando a Jesus nesse orbe que tanto se tem dificuldade. Então falar de Jesus caberia o tempo todo, porque Ele só tem atitudes bem feitas. Resta a nós agora tentar não, a palavra tentar não está certa, é fazer, não é tentar. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou colocar a minha vontade acima de tudo. E quando eu coloco a minha vontade, ela tem poder e nós vamos conseguir. E aí nós vamos falar do Espiritismo, a nossa terceira revelação. E aí nós vamos pensar o que nós queremos do Espiritismo. Nós sabemos que através do Espiritismo e através de todas aquelas experiências que Kardec fez com comunicações, comparando e aí chegando e assumindo e chegando à codificação, nós sabemos que nós conseguimos ter esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material, com o nosso mundo. Nós fazemos esse intercâmbio. Mas para que usar esse intercâmbio? Esse intercâmbio não é assunto particular. Esse intercâmbio é pedir ajuda, mas entendendo que o plano espiritual, ele só vai fazer aquilo que inspirar, mas ele jamais vai carregar a sua mãozinha e vai dizer, você tem que fazer isso. Não, porque aí ele mexeria com uma lei de Deus, que é a lei de livre-arbítrio. Então, nós somos capazes de fazer as nossas escolhas, só que essas escolhas cabem a nós, ou para o bem ou para o mal. Agora, o plano espiritual não resolve a nossa vida.
Ele nos inspira, nos dá sustentação, mas para isso nós temos que abrir os nossos corações e sermos fortes e dizer, eu quero, eu vou conseguir. Todos vocês entrarão à sala de passe, e lá é o momento de vocês abrirem os seus corações e dizer, Pai, me ajude e que seja feita a sua vontade. Porque a vontade do Pai é aquilo que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. E o Espiritismo nos dá isso, essa situação de mostrar para nós que a nossa vida não é única. Hoje nós estamos aqui na Terra, mas nós não somos daqui da Terra. Nós somos espíritos que estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir, para crescer. E cabe a nós querer e fazer. É difícil, eu tenho uma opinião, eu não acho que seja difícil, nós é que dificultamos. Porque Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele só nos dá oportunidades. Cabe a nós acolher essa oportunidade e colocar em prática. E aí nós vamos falar da aliança da ciência com a religião. Nós vivemos num mundo onde, principalmente para nós, os mais velhos, para a maioria, e aqui temos muita diversidade, mas para nós, os mais velhos, a tecnologia avançou de uma maneira muito rápida, muito rápida. Então, nós temos que acompanhar, nós temos que entender, mas nós temos que entender que tudo que avança tem que ter equilíbrio. E o Espiritismo nos ensina a equilibrar, porque se nós vivemos no mundo material, nós precisamos da matéria. Nós precisamos da matéria. Mas também nós precisamos também de entender essa parte espiritual, essa parte da moral. Nós precisamos entender. Se nós exagerarmos, tanto para um lado como para o outro, nós não estamos fazendo parte do equilíbrio. Nós precisamos da matéria, nós precisamos de todo esse avanço tecnológico, porque senão nós vamos parar. Nós precisamos adquirir, nós precisamos assumir, mas também nós precisamos da moral, nós precisamos desse equilíbrio. E eu tenho certeza absoluta que se existe essa questão de equilíbrio, é porque nós somos capazes. Porque se nós não fôssemos capazes, Deus, na sua infinita bondade, jamais nos pediria isso. Então, nesse instante, nós temos que pensar que um dia, numa nova era, que aqui quando nós lemos as mensagens, eles lá atrás, lá naquele século XIX, eles falavam assim, estão se aproximando a época em que a religião e a ciência estarão unidas numa só situação. Infelizmente, nós sabemos que ainda isso não acontece. Não acontece por quê? Porque o homem ainda está na fase do egoísmo, de querer mais e mais, o materialismo predominando. Mas o que nós temos que fazer? Foi o que eu disse anteriormente. Precisamos? Precisamos. Mas nós podemos ter equilíbrio. Equilíbrio e equilíbrio. E aí eu vou retornar à frase que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E quando Ele nos disse isso, Ele nos disse com equilíbrio, sabendo que nós estamos na Terra, nós somos espíritos que estamos em evolução. E se Ele disse isso, é porque Ele sabe que nós somos capazes de nos amarmos uns aos outros. Nós temos que entender
tirar esses preconceitos enraizados dentro de nós. Nós achamos hoje, nós escutamos muito falar que não se pode, precisamos tomar cuidado no que vamos falar. Porque existe a questão do preconceito. Geralmente, a palavra pode não doer para você, mas pode doer no outro. Nós temos que tomar muito cuidado mesmo com o que falamos para o outro. Não é que nós não podemos dar opiniões, mas nós temos que saber como falar, como chegar até o outro, para que o outro não se sinta humilhado. Então, esse amor é exatamente isso. Eu sei que meu irmão está fazendo algo que não deveria fazer, mas como eu vou chegar até ele? É chegar com amor, carinho, e muitas vezes o silêncio é mais do que uma palavra. Porque às vezes você silencia, mas você exemplifica. E exemplificando ele aprende. Então é praticar, é começar, é entender que somos capazes. E todos nós somos irmãos de caminhada. E todos nós somos capazes e todos nós vamos evoluir. Nós iremos evoluir, assim como Cristo, antes de nós, batalhou pela sua evolução e ele conseguiu. E nós também iremos conseguir. Nós temos a mania de falar, eu não vou perdoar porque eu não sou Cristo. Não. Vamos perdoar porque Cristo nos ensinou e nós somos capazes. Agradeço por me ouvirem. Espero que vocês adentrem com muito amor a sala de passes, com muito amor, carinho e acreditando nessa energia que vocês irão receber. E levem para os seus lares. Que Jesus os abençoe agora e sempre.